Olá, meu nome é Marcelo Barbosa. Bem-vindos à aula de número 16 de Excel. Hoje a ideia é trabalharmos bastante com testes lógicos. Vamos ver também fórmulas para fazer a contagem de valores. E vamos ver como é que a gente junta essas coisas, os testes lógicos, contagens de valores e uma velha conhecida função nossa, que é a função C. Ao final veremos também uma formatação condicional um pouquinho mais complexa. Para tanto, vamos usar a nossa velha planilha de pedidos de venda. Eu já implementei nela alguns campos, colunas a mais que iremos utilizar hoje e já fiz isso para economizar algum tempo. Se você quiser saber como obter essa planilha de antes do início da aula ou a planilha que vai ficar depois que fizermos todas as modificações, olhe lá na área de descrição do vídeo, ali eu vou dizer como é que você obtém essas planilhas para você poder praticar sozinho aí. Antes de mais nada, vamos fazer o seguinte, vamos diminuir a quantidade de colunas que a gente pode visualizar, porque não vamos trabalhar com todas essas informações hoje, e para termos um espacinho à direita de trabalho para poder explicar direitinho para vocês. Eu vou esconder as colunas aqui desde produto vendido até o valor, não vamos trabalhar com isso hoje, vamos ocultar. Também vou ocultar essa coluna aqui, não vamos utilizá-la hoje. Muito bem. Vamos usar essa área aqui nova da planilha. Antes, um aviso. Na verdade, mais de um aviso. Eu encurtei a planilha, deixei apenas 20 pedidos para ficar tudo numa tela só, não ficar rolando para cima e para baixo e ficar difícil de vocês acompanharem. Segundo, veja que tem algumas fórmulas malucas aqui, alguns valores estranhos, valores negativos de dias em atraso. O que está acontecendo aqui? Na verdade, não tem nada de errado aqui. É que aqui, por exemplo, não temos os 4 últimos pedidos. A planilha está pronta para receber mais pedidos, só que como só tem 16 pedidos, aqui as 4 últimas linhas ficaram em branco e as nossas fórmulas não estavam fazendo um teste para saber se a linha está em branco, ou seja, não tem o pedido, antes de fazer algumas contas. Por isso que deu esses valores esquisitos aqui. Aqui também deu alguns valores estranhos, dias em atraso negativos, porque a data de vencimento está para além do dia de hoje. É normal para datas de pedidos mais recentes. Também não fizemos nas fórmulas nenhum tipo de checagem para evitar aparecer números negativos aqui. Não fiz isso para simplificar as fórmulas na época, as fórmulas continuam corretas, só que para não aparecer esses valores estranhos, a gente tem que colocar uma checagem extra dentro dessa fórmula para impedir de mostrar valores caso seja, por exemplo, uma data de vencimento futura ou então uma linha em branco. E justamente o que a gente vai ver hoje, a implementação dessas colunas e dessas contagens, a gente vai explicar como é que a gente faz esse tipo de verificação para acertar a fórmula e evitar que apareçam esses números estranhos. Então, após a aula de hoje, você vai conseguir vir aqui editar essas fórmulas e tirar esses valores estranhos nesses casos onde não há o pedido ou a data de vencimento está para frente. Vamos começar então olhando o que são essas 4 colunas? São checagens, são verificações rápidas que eu posso olhar rapidamente na planilha de pedidos e ver se esse pedido está vencido, ou seja, a data de vencimento já passou, se já foi pago ou não, se foi vencido o prazo de pagamento e já foi pago e, o pior das coisas, já venceu o prazo de pagamento e ninguém pagou. Para que eu vou colocar essas colunas aqui de status de sim ou não? Porque imagina uma empresa de verdade, né, não apenas de exemplo, que venda milhares de produtos por ano. Isso não é difícil. Qualquer loja, qualquer empresa que venda algumas dezenas de unidades por dia, ao final do ano vai ter alguns milhares em vendas. Então não é prático ficar olhando uma planilha com milhares de linhas para ficar vendo se já venceu uma data, se pagou, se não pagou. Eu tenho que ter um lugar rápido para eu poder consultar rapidamente o status desse pedido e aí sim, se existir algum pedido em aberto, com data de vencimento que já passou e ninguém pagou, aí sim eu vou lá e procuro esse pedido. Aqui à direita tem alguns contadores que justamente vão te facilitar nesse sentido. Essa linha, por exemplo, vai me dizer quantos dos pedidos já foram vencidos e não foram ainda pagos. Se for diferente de 0, aí sim devo me preocupar e aí sim eu venho procurar na planilha de pedidos onde está esse pedido para saber os detalhes dele. Se aqui tiver 0,
o vencido e não pago tiver 0, significa que não tem nenhuma situação que já venceu e as pessoas não pagaram, então fico mais tranquilo. Então é imprescindível ter esse tipo de sumarizador com status dos pagamentos de uma maneira resumida, para eu não ficar perdendo tempo e ficar olhando todo dia planilhas imensas. Então vamos parar de falar e vamos mãos à obra, né? Vamos implementar essas 4 colunas, onde cada coluna dessas vai ter sim ou não, conforme o status vai ser vencido, pago e vencido não pago. Primeira coisa, como é que eu sei se está vencido o pedido? Simples, eu só tenho que ver essa data aqui de vencimento, se ela é anterior a hoje ou não. Se a data de vencimento for anterior a hoje, quer dizer que está vencido, independentemente dele ter sido pago ou não. Como é que eu vejo isso? Já vimos essa função e agora vamos explorar melhor essa função, que é a função C. Igual C. Primeira coisa, o teste lógico. Eu quero testar o quê? Se a data de vencimento é anterior a hoje. Então eu clico aqui, a célula H3 tem a data de vencimento e eu comparo com a data de hoje. CH3 menor que hoje. Você lembra da função hoje? É a função que retorna a data de hoje. Sempre a data que eu estou abrindo a planilha, ele vai atualizar esse campo para o valor da data de hoje. Então, se a data de vencimento for anterior a hoje, quer dizer que venceu. Então, eu ponho um ponto e vírgula e agora eu vou colocar o que eu quero aparecer nessa célula se a data realmente de vencimento for anterior a hoje. Eu vou colocar, entre aspas, o valor textual, sim, maiúsculo, para visualizar bem facilmente. Caso contrário, ponto e vírgula, o que vai aparecer se a data de vencimento for igual a hoje ou superior? Ou seja, não venceu. Eu vou colocar não está vencido, vou colocar não em minúsculo. Prontinho, está aqui, vencido sim, realmente 9 de junho venceu, hoje é 16 de julho. Vamos replicar até o fim. Então nós temos que todos esses aqui estão vencidos, né? Venceu há 2 dias, a partir daqui não venceu ainda, vai vencer daqui a 3 dias, daqui a alguns dias. Então está correto, sim e não. Só que tem um pequeno probleminha aqui no final. O que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu nessas outras fórmulas. Ele está dizendo que está vencido porque ele está vendo uma data muito antiga, porque essa fórmula ainda não foi ajustada para deixar em branco caso não haja pedido aqui. Temos que corrigir isso aqui. Como é que a gente corrige isso? Vamos editar essa fórmula e colocar uma condição extra. Porque eu não quero apenas testar essa data, eu preciso também testar se há pedido. Se não houver pedido, eu não quero colocar nada nesse campo, nem sim, nem não, deixar em branco. Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu tenho que identificar um campo que é obrigatório em cada pedido. Vamos dizer que seja o código do produto vendido. Se está em branco, como é o caso dessas últimas linhas aqui, quer dizer que não há pedido. Então vamos fazer a checagem por aí. O que a gente faz? Uma vez que essa fórmula já está correta, eu vou dar um editar, F2, vou lá no comecinho e vou englobar essa função C dentro de outra função C prévia, que é a testagem para ver se existe esse produto vendido, se existe pedido na verdade nessa linha. Como é que eu faço isso? Deixo essa fórmula do jeito que está e começo a digitar um outro C. C, abre parênteses. Como é que vai ser meu teste? Eu vou verificar se o código está vazio. Então, eu faço o quê? Clico aqui, C3, que é o código do produto, for igual a aspa, aspa. Isso significa vazio. Se o código do produto está vazio, o que acontece? Não tem pedido ali. Se não tem pedido, essa coluna de vencido tem que dizer o quê? Nada. Então eu vou colocar nada, aspa, aspa. É isso que eu quero que mostre ali, se o código do produto está vazio, ou seja, não tem pedido. Caso contrário, ponto e vírgula, eu quero o quê? Eu quero exatamente essa fórmula que eu já digitei. Se a data do vencimento for anterior a hoje, é sim, se não, é não. Eu não vou mudar a fórmula, que ela está correta, eu só vou lá no final e fecho parênteses, que é o parênteses do primeiro C que eu acabei de abrir aqui. Antes da Enter, confira se você não esqueceu nada. Uma boa maneira de se conferir as coisas é contar os parênteses abertos e fechados. Né? Eu abri 1, 2, 3 parênteses, fechei 1, 2, 3. Né? Então não faltou parênteses aqui, Enter. A princípio não fez nada aqui, mas vamos replicar essa fórmula lá para baixo. Pronto, teve
o efeito que a gente desejava. Se não tem pedido, ou seja, o código do produto está em branco, ele não escreveu nada aqui. A fórmula está aqui, você pode ver, mas ele escreveu nada. Vamos agora para o pago. Outro teste lógico. Como é que eu sei se está pago ou não? É só verificar se existe alguma data de pagamento. Se não existe, não está pago. Se existe, está pago. Então vamos lá. Vamos digitar de novo C igual C. Qual o teste que a gente tem que fazer? Clico aqui, eu quero verificar esta data. Clico aqui. Se ela for igual a aspa, aspa, ou seja, está vazio. Se a data de pagamento está vazio, quer dizer que está pago? Não, não está pago. Então, aspas, não está pago. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, data não está vazia, quer dizer que foi pago. Então, colocamos sim. Você pode colocar outra coisa aqui, ou mudar de maiúsculo para minúsculo, etc. Você que sabe. Vamos replicar a fórmula até lá embaixo. E vemos que está pago aqui, aqui, aqui e aqui. Tá? O mesmo problema aconteceu aqui embaixo. Não fizemos aquela checagem se existe o pedido ou não. Eu recomendo você sempre digitar a parte principal da função antes, testar se ela funciona e depois fazer esses ajustes para, por exemplo, omitir esse texto caso não haja o pedido. Fica mais fácil do que tentar digitar tudo junto. Então vamos editar lá em cima. Vamos acrescentar essa checagem de existir ou não pedido. Vamos lá no comecinho. C. C o quê? A mesma coisa. Se esse código estiver vazio, ponto e vírgula, o que é que eu quero que apareça? Nada. Vazio. Se não, aí sim eu quero que apareça essa condição. Já está pronto, já está testado. Vou lá no final e fecho parênteses do primeiro C. Checo, está tudo certo, 3 parênteses abertos, não, são 2, aqui não tenho hoje. 2 parênteses abertos, 2 fechados, em princípio tudo bem, Enter. E agora replicamos até lá embaixo. Corretamente, ficou sem nada aqui, e onde tem sim é que tem pagamento, onde tem não, não tem pagamento. Então já matamos as 2 primeiras colunas. Agora vamos implementar essas outras 2 colunas. Vencido pago, vencido não pago. Aqui é um pouquinho mais complicado porque são 2 verificações que eu tenho que fazer na mesma fórmula. Se está vencido, né? Eu posso usar esse sim aqui que eu já chequei. Então se aqui está vencido sim e pago, se está ou não pago. Então aqui vai aparecer sim, se está vencido, e se sim está pago. Como é que eu comparo 2 coisas dentro da mesma função C? Antes de explicar, eu vou ter que explicar uma outra função chamada E. Ela é um teste condicional que só vai retornar verdadeiro se todas as condições que eu colocar ali dentro forem verdadeiras. Quer ver como é que funciona? Vou fazer um teste bem simples aqui, igual a E. 1 igual a 1, ponto e vírgula, 5 igual a 5. O que eu fiz aqui? 2 condições. As 2, obviamente, são verdadeiras. 1 é igual a 1, 5 é igual a 5. Quando eu der Enter aqui, ele vai mostrar verdadeiro, porque as 2 são verdadeiras. Agora, vou deixar uma delas falsa. 5 igual a 6. Só a primeira é verdadeira. 1 igual a 1, mas 5 não é igual a 6. O que vai acontecer? Falso. Posso inverter? Deixar a segunda verdadeira, a primeira falso? Vai continuar falso. Ele só vai retornar verdadeiro se ambas forem verdadeiras. Por isso chama função E. Então é essa função que eu vou utilizar. Vou comparar com a data de vencimento. Na verdade, vou comparar com essa coluna de vencido, comparar com essa coluna de pago. E se ambas estiverem do jeito que eu quero, eu vou mostrar aqui um sim. Então vamos lá. Vamos aplicar o E dentro do C. Igual a C. Qual o teste lógico? Na verdade, o teste lógico vai ser duplo. Então eu vou colocar o E. E o quê? Primeira condição, vencido, data, né? Aqui o status de vencido, igual a sim. Já chequei isso na outra fórmula. Então, se o status de vencido estiver sim, e qual o outro teste lógico? Ponto e vírgula, se pago, que é a coluna O, O3, for igual a sim também. Vencido, sim, pago, sim. Fecho esse parênteses do E. Então isso tudo vai me retornar verdadeiro se ambas as colunas tiverem sim. Aí ponto e vírgula.
já é um ponto vírgula do C. Então, se isso tudo for verdade, se for vencido sim, pago sim, eu quero mostrar o que nessa coluna? Eu quero mostrar sim, que foi vencido e foi pago. Caso contrário, eu quero o quê? Não. Opa, eu tenho que colocar aspas. Fecho. Tá? Então, não está pago, por isso ele retornou não. Vamos voltar lá embaixo. Ó, aqui está sim, porque vencido e pago. Aqui também, vencido, pago, os demais ou está vencido, ou está pago, ou nenhum dos dois. Novamente, aquele probleminha, porque a gente não fez a checagem se existe ou não pedido aí. Vamos fazer isso? Então, agora que já testamos a nossa fórmula, já está funcionando, só vai mostrar sim quando ambos forem sim, vencido e pago. Agora vamos fazer a checagem para não aparecer sim ou não quando não tem pedidos. Então vamos editar aqui, não mexo nessa fórmula que já está ok, vou lá no comecinho e faço o meu check. C, código do produto igual a nada, eu quero nada, ponto e vírgula, se não eu quero tudo isso que eu já digitei, fecho parênteses lá no final, Enter. E replica lá para baixo, pronto, já está do jeito que eu queria. A mesma coisa vale para essa última coluna, vencido e não pago. Só que dessa vez eu quero mostrar sim aqui quando? Quando aqui for sim, vencido, e aqui for não, não pago, que é o meu pior caso, né? Venceu e não pagou. Eu poderia usar a mesma estrutura exatamente igual, sendo que eu substituí aqui O3 por não. E o resto continuaria igualzinho, tá? Mas eu não vou fazer isso, porque eu vou fazer de um outro jeito. Eu vou mostrar um outro jeito, mais simples até, de eu fazer essa função e sem utilizar a função e. Você pode usar a função e para qualquer outra função lógica que você quiser, para essas verificações todas, mas neste caso aqui eu poderia fazer de um outro jeito e é isso que eu vou fazer agora. Vamos lá. Igual a C. Qual a condição? Aqui sim e aqui não. Vencido e não pago. Como é que eu vou fazer isso? Presta atenção. Essa célula e-comercial, lembra do e-comercial, que é o concatenar ou juntar dois conteúdos? Vou juntar com o quê? Com esse aqui. Então eu juntei esse com esse, e se essa junção for sim e não, olha que eu tenho que digitar aqui exatamente da mesma forma que eu digitei aqui e aqui. Não pode ter um espaço a mais ou a menos, um maiúsculo ou minúsculo, senão dá problema. Então se a junção dessas duas células for sim, não, eu quero que apareça o que aqui? Sim, vencido e não pago. Caso contrário, vai aparecer não. Ou não está vencido, ou está pago. Corretamente, né, ele mostrou que aqui está vencido e não foi pago. Então, está assim. Vamos replicar até lá embaixo. E aqui nós temos essa condição, vencido e não pago. Aqui também, no resto não. Aqui não está vencido e não pago porque foi pago. Aqui foi pago e nesses não foi pago. Desculpa, não foi vencido. Né? E aqui não venceu, mas ele pagou antecipado. Tá? Então está funcionando. Só temos que agora acrescentar aquela verificação de existe ou não pedido, que vocês já sabem como fazer. Vamos editar, vamos lá no comecinho, colocar um C e verificar se tem código do produto igual a aspa, aspa. Aí eu não quero que apareça nada. Se não, eu quero essa fórmula aqui, vou lá no final, fecho parênteses, Enter. E agora replico até o final. E pronto. Tudo funcionando. Tá? Então essa é a condição pior, que eu não gostaria que aparecesse nenhum sim aqui, porque significa que venceu e não pagaram. Agora vamos às contagens. Isso é essencial, né? O status é legal, mostrar o que está acontecendo, mas também eu não vou ficar olhando uma planilha de 1000 itens se tem sim ou não. Eu vou querer ver um contador aqui, quantos tem pagos, quantos não tem pagos, quantos vencidos, e aí sim, conforme esses números, eu vou achar os culpados aqui. Então, com isso a gente também vai introduzir uma outra função, que é a contagem. Total de pedidos é simples, só contar quantos pedidos existem. Não vou contar por número de pedidos, porque os números de pedidos estão preenchidos até o fim, haja ou não pedido. Eu vou contar
pelo código. Assim como a gente viu aqui, se existe pedido, verificando se existe algum código digitado, eu vou contar então quantos pedidos tem código válido. Como é que eu faço? Eu venho aqui e coloco igual, conte valores. Ele vai me contar quantas células tem valores, ou seja, quantas células não estão vazias nessa faixa que a gente vai escolher. E qual é a faixa? Do primeiro ao último pedido, incluindo os que estão vazios, claro. Né? Fechou parênteses, enter. Pronto, 16. Então temos 20 pedidos no total, reservados, né, um espaço reservado para 20 pedidos, só que só 16 foram digitados, então ele contou 16. Se eu criar um novo pedido aqui, veja que já aumentou aqui, porque ele já considerou esse valor aqui. Vamos apagar. Esse foi fácil. A vencer. Bom, aí eu tenho que fazer uma contagem seletiva. Eu quero contar quantos pedidos que ainda não tiveram data de vencimento estourada, né? Não chegou na data de vencimento. Então, como é que eu conto isso? É mais fácil eu contar por aqui, porque a gente já viu aqui o status de vencido ou não. Então, a vencer significa que eu quero saber quantos têm o status de vencido como não. Então, em vez de utilizarmos conte valores, vamos colocar conte.c. É a contagem condicional. A primeira coisa é abrir parênteses e verificar qual é o intervalo de contagem, ou seja, onde estão as células a serem contadas. No caso aqui, da primeira até a última, do último pedido possível. Né? Ponto e vírgula, qual é o critério? O critério, eu quero contar apenas as células que têm conteúdo não. Então eu escrevo aqui não, exatamente do mesmo jeito que eu coloquei ali na nossa fórmula. Maiúsculo, minúsculo, com acento, etc. Então contagem de nãos deu 8. Né? São 8 que não estão vencidas ainda. E o vencido? Vencido é contar a mesma faixa, só que as que tem sim. Então vamos lá, igual a contagem, ponto C, contagem condicional, abre parênteses, mesmo intervalo, do primeiro ao último, ponto e vírgula, qual é o critério? Agora eu quero contar o sim. Por coincidência deu 8 também. Então essas 8 primeiras, né, vamos na contagem aqui embaixo, tem sim, outras 8 tem não. E ele realmente não contou essas que estão vazias. Por que eu deixei esse quadradinho aqui? Ele é importante para uma coisa que a gente já falou algumas aulas atrás, para verificação de integridade. O que eu vou fazer aqui? Igual a vencer mais vencidos. Enter. Esse número de soma de a vencer com vencidos tem que ser igual a esse, que é o total de pedidos. Porque o pedido ou ele está vencido ou ele não está vencido. Então, se eu somar esses dois, tem que dar o mesmo valor. O dia que esse valor não bater com esse, tem alguma fórmula errada aqui. E eu já sei que tem algum erro, e aí eu vou lá e procuro consertar. Se eu não fizer esse tipo de checagem, pode ser que passe alguma coisa errada aqui e eu comece a tomar decisões com base numa planilha com dados errados. Isso é muito ruim. Vamos aqui, vencidos e pagos. Agora eu quero fazer uma contagem daquilo que está vencido e pago, que é um status dessa coluna aqui. O que está sim aqui é vencido e pago. Então vamos lá, igual a contagem condicional, conte C, desta coluna até o fim. E o que está vencido e pago está escrito sim. Temos 3 vencido e pago, esse, este e este. E o vencido não pago é só contar os sims desta coluna aqui. Igual a contagem condicional, conte C, desta coluna aqui até o final, ponto vírgula, eu vou querer aqui os sims, os vencidos e não pagos. São 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui novamente eu vou fazer aquela checagem, igual a de cima, que é o vencido e pago, mais vencido não pago. Esse número tem que bater com esse, porque se está vencido, ou está pago ou não está pago. Então, se eu somar os dois, tem que dar esse valor. Posso até colocar ambos na mesma cor, né? Pode ser qualquer cor que você quiser. E aqui numa outra cor. Então, esse tem que ser igual a esse tem que ser igual a esse. Tá? Se estiver divergindo, quer dizer que tem alguma coisa errada nas fórmulas.
tá bom? Então, fizemos aqui alguma checagem de status para cada um dos pedidos com status de vencimento e pagamento e fizemos uma contagem geral para mostrar o que eu tenho de aberto, o que não tenho de aberto, e é uma checagem rápida que eu olho e se tem um valor aqui maior que 0, eu sei que tem uma coisa errada acontecendo. Mas, para finalizar a aula de hoje, vou mostrar mais um conceitozinho interessante, que é uma formatação condicional um pouquinho mais complexa do que aquelas que a gente apresentou em outras aulas. Primeira coisa, eu vou pegar a formatação condicional, gerenciar regras e pegar essa regra que está aqui e vou apagar essa também. Aqui. Foi um remanescente de alguns testes que eu fiz aqui. Vamos agora colocar essa regra. A regra é a seguinte: eu vou marcar o bloco todo dos pedidos e eu quero ressaltar numa cor diferente todos os pedidos que estão vencidos e não pagos, que é a situação realmente ruim, para me chamar a atenção no meio da planilha. Vamos lá em formatação condicional, regra de realce de células, e em vez de usar qualquer uma dessas aqui, eu vou em mais regras. E aqui em mais regras eu vou na última, usar fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Qual é a fórmula? Bom, eu quero formatar, caso aqui seja assim, eu quero que fique tudo em vermelho e negrito. Como é que eu faço isso? Clico aqui nessa caixinha para mostrar que eu quero dizer qual é a fórmula. Vou indicar a primeira célula dessa coluna de status e vou igualar assim. Ou seja, se essa célula for sim, eu quero a formatação, esta aqui. Clico em formatar, vou lá em negrito, eu quero que fique em negrito e eu quero que fique a fonte vermelha. Ok? Não está correto, tá? Ainda falta uma alteraçãozinha que a gente tem que fazer, mas eu vou dar ok só para ver o que acontece. Ficou tudo vermelho, porque tudo está dependendo dessa única célula. Se aqui eu disser que foi pago, vai virar não e acabou o vermelho de tudo. Então, não está correto. Falta uma coisinha aqui. Então, vamos alterar essa regra. Formatação condicional, gerenciar regras. Clico na regra, editar. E tem uma coisinha que a gente tem que alterar? Tem, que é o seguinte. Eu não quero que fique baseado só nessa célula, obviamente. Eu quero que na linha de baixo, baseie-se na célula da linha de baixo. Na outra linha, baseado também na linha de baixo. Só que eu não quero que mude a coluna. Então, conforme ele vai formatar a coluna para a direita ou a coluna para a esquerda, eu não quero que ele pegue o status também da coluna à esquerda ou à direita da Q. Então, lembra disso? O que seria isso? Eu tenho que pegar essa formatação de absoluto, eu tenho que deixar o absoluto somente na coluna, porque eu quero somente verificar de acordo com sim ou não desta coluna, mas pela linha não. Eu tiro esse cifrão daqui, porque eu quero que à medida que ele for formatar as linhas de baixo, ele vá pegando o sim ou não dessa linha de baixo, mas sempre da coluna Q. Então eu tiro o cifrão de antes da linha, 3, mas deixo o cifrão antes da coluna Q, sempre comparando com sim. Então, ok. Ok. Agora sim, né? Onde tem sim aqui, ficou a linha inteira negrito e vermelho. Vamos mudar aqui, vamos tirar o pagamento, vamos ver o que acontece. Pronto, automaticamente mudou para sim, ele mudou a formatação. Se algum outro a gente pagar, tira a formatação e vira não lá. Tá? Então, resumindo o que vimos hoje, vimos bastante coisa. Vimos a utilização do C para fazer o status de cada pedido. Vimos também a função E como um auxiliar quando eu tenho mais de um teste lógico para ser aplicado em alguma função, por exemplo, C. Vimos também a utilização do concatenar aqui dentro do C como auxiliar. Vimos a contagem de valores, vimos a contagem condicional e vimos uma forma mais avançada de formatação condicionada de células. Ok? Espero que você tenha gostado da aula. Siga-nos, clica lá em inscrição, clica no sininho para receber sempre as novidades e nos vemos na próxima aula. Até lá!